Você sabia que a procrastinação não é preguiça? É uma luta interna que todos enfrentamos, mas poucos vencem. E se eu te dissesse que um método milenar pode mudar isso para sempre? Hoje, você vai descobrir como um método de Sócrates pode ser a chave para acabar com a procrastinação de uma vez por todas. Ficou curioso? Então vem comigo, porque essa é a sua chance de virar o jogo. Eu sou Caleb, do canal Poder de Despertar, onde trazemos ideias filosóficas e práticas para transformar sua vida. A procrastinação é um dos maiores inimigos do nosso progresso, mas hoje, com a sabedoria de Sócrates, você vai aprender a enfrentar essa batalha. Neste vídeo, vou compartilhar um passo a passo baseado no método socrático que vai transformar a maneira como você encara suas tarefas. Pronto para mudar sua vida? A procrastinação é mais do que uma simples falta de vontade ou organização. É uma batalha interna que nos desafia a cada dia. Imagine como seria libertador acordar amanhã e finalmente riscar daquela lista interminável as tarefas que têm te assombrado. Agora pergunte-se, por que você está procrastinando? Será medo de falhar, sensação de sobrecarga ou talvez a busca por um conforto momentâneo? Entender a procrastinação é desvendar como nosso cérebro tenta nos proteger de desconfortos emocionais. E aqui entra a magia do pensamento socrático. Sócrates, o mestre das perguntas transformadoras, nos ensina que ao questionar profundamente nossas ações ou a falta delas, podemos romper o ciclo de inércia. Por que não começamos aquela tarefa? O que exatamente nos impede? Ao nos confrontarmos com essas respostas, revelam um mapa mental das nossas barreiras. É nesse instante que a procrastinação deixa de ser um mistério e se torna algo tangível, algo que podemos enfrentar. Afinal, a procrastinação não é um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de aprendizado. E a pergunta que fica é: você está pronto para encarar a verdade sobre sua procrastinação e começar a vencê-la agora? A procrastinação é muito mais do que simplesmente adiar tarefas. É um mecanismo de defesa emocional profundamente enraizado. Muitas vezes, não estamos apenas evitando fazer algo, mas tentando fugir do desconforto que essa tarefa nos traz. Pode ser o medo de falhar, a insegurança de não ser bom o suficiente ou até mesmo a sensação de estar sobrecarregado por expectativas externas. Sócrates, com sua abordagem única de autoconhecimento, nos dá uma pista importante. Conhece-te a ti mesmo. Entender o que está por trás da procrastinação é o primeiro passo para superá-la. Pense na última vez que você procrastinou. O que realmente estava em jogo? Será que você estava lidando com a tarefa ou com seus próprios sentimentos sobre ela? Esse é o ponto onde começa a transformação. Ao aplicar o pensamento socrático, você pode usar perguntas simples, mas poderosas, para revelar as barreiras escondidas que estão te segurando. E aqui vai um desafio. Pergunte a si mesmo agora mesmo: por que estou evitando aquilo que sei que preciso fazer? Você pode se surpreender com a resposta. O pensamento socrático não é apenas uma reflexão filosófica, é uma ferramenta incrivelmente prática para entender suas próprias motivações e superar barreiras internas. Começa com uma pergunta simples: por que você realmente evita certas tarefas? Essa pergunta pode parecer direta, mas ela desmascara camadas de pensamentos e sentimentos que você talvez nem saiba que carrega. Por exemplo, se você está adiando iniciar um projeto importante, pode ser porque teme não estar à altura ou porque se sente paralisado pela pressão de entregar algo perfeito. Sócrates acreditava que o autoconhecimento era o caminho para a liberdade, e ele usava perguntas precisas para desarmar ilusões e crenças limitantes. Experimente perguntar a si mesmo: o que eu realmente temo ao enfrentar essa tarefa? O que de pior pode acontecer? Muitas vezes você vai perceber que o medo é irracional ou superestimado. A partir desse entendimento, fica mais fácil tomar uma atitude. Mas o pensamento socrático não para por aí. Ele convida você a questionar seus próprios objetivos. Essa tarefa é algo que eu realmente quero ou estou apenas seguindo uma expectativa alheia? Esse tipo de reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga suas responsabilidades e, consequentemente, como lida com a procrastinação. Ao aplicar essas perguntas no dia a dia, você se torna mais consciente, mais decidido e mais capaz de agir. Então, que tal começar agora? Pergunte a si mesmo: qual é a verdadeira razão por trás da minha inércia? Você já parou para pensar que a chave para vencer a procrastinação pode estar em algo tão simples quanto fazer as perguntas certas?
Sócrates, o mestre das perguntas, acreditava que a transformação começa ao questionarmos a fundo nossas próprias motivações e crenças. Mas como colocar isso em prática no nosso dia a dia? Vamos explorar juntos. Primeiro, pegue aquela tarefa que você vem adiando há semanas. Pode ser organizar suas finanças, começar um novo projeto ou até mesmo arrumar o armário. Ao invés de se concentrar na tarefa como um todo, pergunte: qual é o menor passo possível que eu posso dar agora? Talvez seja abrir o computador, criar uma planilha ou simplesmente listar os itens a organizar. Perguntas assim são poderosas porque transformam algo intimidador em algo gerenciável. Sócrates nos ensina que o medo e a inércia nascem do desconhecido. Quando dividimos uma tarefa em pequenos passos, damos clareza à mente. E mais, ele nos convida a refletir sobre o propósito por trás das nossas ações. Por que essa tarefa é importante? O que você ganha ao concluí-la? O que você perde ao adiá-la? Ao encontrar essas respostas, você ativa um senso de urgência e propósito. E então, que tal aplicar o método agora mesmo? Escolha uma tarefa, faça essas perguntas e veja como é libertador dar o primeiro passo. Você já teve a sensação de olhar para uma tarefa tão grande que só de pensar nela você fica paralisado? Essa é a raiz de boa parte da procrastinação. O cérebro percebe algo complexo e imediatamente busca escapar. Sócrates tinha uma solução brilhante para esse problema: simplifique, dívida e questione. Quebrar tarefas em perguntas simples é como pegar uma montanha e transformá-la em pequenos degraus. Imagine que você precisa escrever um relatório extenso. Ao invés de pensar no relatório como um todo, pergunte: qual é o primeiro parágrafo que eu posso escrever agora? Ou, que informações eu preciso reunir primeiro? Esse método transforma o abstrato em algo tangível. Mais do que isso, ele reduz a ansiedade porque, ao responder uma pergunta pequena, você cria um ciclo de ação e recompensa. Cada resposta é um passo adiante. Sócrates acreditava que o movimento para frente nasce da clareza. Quando você descomplica uma tarefa, a ação deixa de parecer impossível. Experimente agora mesmo. Escolha algo que você está adiando e pergunte-se: o que posso fazer em 5 minutos para começar? Pode parecer simples demais, mas é justamente essa simplicidade que transforma um bloqueio em uma oportunidade. Afinal, grandes mudanças começam com perguntas pequenas. E você está pronto para dar o primeiro passo? Você já parou para pensar por que você realmente procrastina? E mais importante, por que isso continua acontecendo mesmo quando você sabe que deveria agir? Essa é a essência da técnica dos porquês, uma abordagem simples, mas incrivelmente poderosa, que nos ajuda a chegar à raiz do problema. Sócrates acreditava que a verdadeira sabedoria está em questionar constantemente. Ao aplicar esse princípio, você pode transformar sua relação com suas tarefas. Por exemplo, imagine que você está adiando um projeto importante. Pergunte a si mesmo: por que eu ainda não comecei? Talvez a resposta seja: porque eu acho que não estou preparado, mas não pare aí. Pergunte de novo: por que eu sinto que não estou preparado? Talvez você descubra que é porque tem medo de falhar ou porque não sabe por onde começar. E mais uma vez: por que eu tenho medo de falhar? Essa sequência de perguntas, quando repetida, tira as camadas de desculpas e revela o verdadeiro motivo que está te travando. A beleza dessa técnica está na clareza que ela proporciona. Ao entender a raiz, você pode lidar diretamente com o problema e tomar medidas práticas para superá-lo. Que tal começar agora? Escolha uma tarefa que você tenha evitado e pergunte: por que eu ainda não fiz isso? Depois, siga com mais porquês e veja como as respostas podem te surpreender. Você já ouviu aquela voz na sua cabeça dizendo não consigo ou deixo para depois? E se eu te dissesse que essa mesma voz pode se tornar a sua maior aliada na superação da procrastinação? A autoconversa ou o diálogo interno é uma ferramenta poderosa que pode transformar o seu comportamento e quebrar ciclos de adiamento. Pense nisso. A maneira como você fala consigo mesmo define como você se sente em relação às suas tarefas e, consequentemente, como age diante delas. Sócrates acreditava que a verdade está dentro de nós e que o diálogo é o caminho para revelá-la. Assim, ao invés de se julgar ou criticar, experimente perguntar: o que está realmente me impedindo de começar? Ou, o que posso fazer agora para avançar mesmo que um pouco? Essas perguntas simples criam um espaço mental de possibilidades e diminuem a resistência interna. Além disso, troque afirmações limitantes como:
Não sou bom o suficiente por mensagens construtivas como estou aprendendo e isso faz parte do processo. Essa mudança de narrativa não apenas reduz o peso emocional da tarefa, mas também estimula uma ação positiva. A autoconversa é a ponte entre o seu eu atual e o seu eu ideal. Então, da próxima vez que sentir vontade de procrastinar, experimente essa técnica e veja como seu diálogo interno pode reescrever sua história. Você já parou para pensar que a procrastinação não é apenas um comportamento, mas um hábito profundamente enraizado? E como qualquer hábito, ele pode ser transformado. A chave está em substituir padrões automáticos por decisões conscientes. Primeiro, reconheça os gatilhos. O que te leva a adiar tarefas? É a ansiedade de começar? O medo de falhar? Ou simplesmente a falta de clareza sobre por onde começar? Sócrates nos ensina que o autoconhecimento é o alicerce de qualquer mudança. Pergunte a si mesmo: o que realmente está me bloqueando? Em seguida, crie um plano baseado em pequenas vitórias. Ao invés de se comprometer com uma tarefa inteira, comprometa-se com o primeiro passo. Isso reduz a sobrecarga mental e te coloca em movimento. Lembre-se, cada pequena ação tomada reforça um novo padrão em seu cérebro, enquanto cada adiamento fortalece o hábito da procrastinação. Então faça do planejamento um ritual. No início de cada dia pergunte: quais são as 3 coisas mais importantes que posso realizar hoje? E ao final reflita: o que funcionou bem? Onde posso melhorar? Esse ciclo de ação e reflexão, inspirado pelo método socrático, não apenas transforma sua abordagem às tarefas, mas também reprograma sua mente para agir com propósito. Afinal, transformar a procrastinação não é apenas vencer uma luta diária, mas construir uma vida onde suas ações refletem seus objetivos mais profundos. Você já parou para pensar no porquê tantas vezes nos sentimos perdidos diante de uma lista de tarefas? Talvez seja porque planejamos nossas ações sem realmente entender o que está por trás delas. Sócrates nos ensina que as perguntas certas têm o poder de transformar nossa abordagem ao dia a dia. Imagine começar sua manhã perguntando: o que eu realmente preciso realizar hoje para avançar nos meus objetivos? Em vez de encarar uma lista caótica, você prioriza aquilo que tem significado. Agora vá mais fundo. O que está me impedindo de começar essa tarefa específica? Essa pergunta pode revelar medos, inseguranças ou até distrações que você nem percebeu. Mas o planejamento socrático não para por aí. Ele propõe dividir cada tarefa em partes menores e mais manejáveis. Pergunte-se: qual é o primeiro passo lógico? E depois, quanto tempo eu preciso para concluir apenas essa etapa inicial? Isso cria uma clareza que elimina a paralisia causada pelo excesso de opções. Ao finalizar, pergunte: como essa ação me aproxima do que eu realmente quero alcançar? O poder do planejamento socrático está em transformar seu dia em uma série de escolhas conscientes, onde cada decisão é guiada pela clareza e propósito. Então, está pronto para experimentar? Pergunte-se agora: qual é o primeiro passo para dominar meu dia hoje? Quantas vezes você já agiu no piloto automático e depois se perguntou: por que eu fiz isso mesmo? O ato de refletir antes de agir pode parecer simples, mas é uma das práticas mais poderosas para quem busca viver com propósito e eficácia. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não merece ser vivida, e é exatamente essa sabedoria que pode transformar a maneira como você enfrenta suas tarefas diárias. Antes de começar qualquer atividade, pergunte-se: o que realmente importa aqui? Como isso se conecta aos meus objetivos maiores? Essa pausa para reflexão não só clareia suas prioridades, mas também ajuda a eliminar a ansiedade de começar algo que parece sem sentido. Imagine que você tenha uma lista de coisas para fazer hoje. Em vez de pular direto para a primeira tarefa, dedique 2 minutos para perguntar: se eu pudesse fazer apenas uma coisa hoje, o que seria? Essa prática não só direciona seu foco, mas também evita o desperdício de energia em ações irrelevantes. O poder da reflexão está em criar um espaço mental entre o impulso de agir e a decisão consciente de como agir. E o melhor de tudo, isso pode ser aplicado em qualquer situação, desde planejar o dia até tomar decisões complexas. Então, da próxima vez que você estiver prestes a agir, faça como Sócrates: pergunte, reflita e haja com intenção. Afinal, cada escolha que você faz é uma chance de criar a vida que deseja viver. Você já parou para pensar em como poderia transformar sua rotina dia após dia, apenas analisando suas ações?
A revisão contínua é uma prática poderosa que funciona como um mapa para seu progresso pessoal. No final de cada dia, pergunte a si mesmo: o que funcionou? Onde eu poderia melhorar? O que aprendi hoje que pode me ajudar amanhã? Essa simples reflexão pode ser a diferença entre repetir os mesmos erros ou avançar com mais sabedoria. Imagine que você concluiu várias tarefas, mas ainda sente que algo ficou faltando. Ao aplicar o método socrático, você pode explorar as razões por trás disso. Pergunte: escolhi as prioridades corretas? O tempo que dediquei refletiu a importância de cada tarefa? Minha energia foi bem direcionada? Essa prática não apenas aprimora sua eficiência, mas também reforça seu compromisso com os seus objetivos de longo prazo. É como ajustar constantemente o leme de um barco para garantir que ele siga na direção certa, mesmo enfrentando ventos contrários. A revisão diária não é sobre autocobrança excessiva, mas sobre aprendizado contínuo. Afinal, cada pequeno ajuste que você faz hoje pavimenta o caminho para um amanhã mais alinhado com o que você realmente deseja. Então, que tal começar hoje mesmo? Ao final do dia, reserve 5 minutos para dialogar consigo mesmo. As respostas podem surpreender você. Você já se perguntou quantas oportunidades perdeu porque a procrastinação tomou conta? Agora, imagine como seria sua vida se você conseguisse transformar cada momento de dúvida ou inércia em ação decisiva. O método socrático é mais do que uma ferramenta para vencer a procrastinação. É um caminho para um autoconhecimento que te impulsiona a agir com propósito. A verdade é que, para mudar de vez, você não precisa de força de vontade infinita, mas sim das perguntas certas. Perguntas que iluminam seus objetivos e desvendam suas reais motivações. Sócrates nos ensinou que as respostas mais poderosas vêm de dentro, e cabe a você fazer essas perguntas. Então eu te desafio: qual será sua primeira ação para aplicar o que aprendeu hoje? Transformar sua rotina, quebrar ciclos improdutivos e alcançar seus sonhos começa agora, com um pequeno passo, mas consciente e direcionado. O que você fará a partir deste momento pode mudar tudo. Tá pronto para começar? Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no Poder de Despertar para mais ideias transformadoras. E lembre-se, o poder para despertar o seu melhor sempre esteve dentro de você. Vamos juntos!